Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa noite para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar à leitura da palavra do Senhor, mas antes a gente vai tirar um período de oração para nos entronizarmos diante do nosso Deus, o Senhor que tudo pode na minha vida e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa noite, muito obrigado pelo teu cuidado, até que o Senhor tem nos ajudado, tem fortalecido e a tua boa mão tem feito toda a diferença. Toma, Senhor Deus, a meus amados irmãos, nas tuas mãos, protege, guarda, dá livramento, da saúde, paz, alegria, prosperidade, cura, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes. Oh Deus do céu, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, a noite de cada um, ó Pai, que venha ser uma noite reconfortante, Pai, uma noite de um sono do justo. Assim, Pai amado, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos. Te pedimos a tua bênção, Pai, sobre os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então quero contigo, nós vamos aí em 2 Samuel, e nós vamos buscar ao Senhor em 2 Samuel. Eu quero contigo ler o 13 e o 14 de 2 Samuel, capítulo 13 e 14 de 2 Samuel. Vamos estar aí nos renovando através da palavra de Deus. Amém? 13 e 14 de 2 Samuel. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, a Amnon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amnon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultosa fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o que lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse, aleluia, Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe uma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou a massa, e amassou e fez bolos diante de seus olhos, cozeu os bolos, e tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer e disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão,
não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte que ela, a forçou e deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio do que sentia, aleluia, do que sentiu por ela, do que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora a esta, fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas do rei. E seu servo a pôs fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração, por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E, ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. Então estou com ele, porém não quis ir, mas abençoou. Então disse Absalão: quando não deixar ir conosco a Aminon, meu irmão? Porém o rei disse: para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: fere a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu que vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um ao seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu
e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, eis que muito povo vinha pelo caminho por trás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e se levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. E esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha consolado acerca da morte de Aminon. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme a estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido, pois tinha a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu o outro e o matou. Eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apegarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, rei meu senhor, vem sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem culpável. E disse o rei: quem falar contra ti, traz-o a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembra-se, ó rei, do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum só dos seus cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao meu rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica culpado, visto que o rei não torna a trazer o filho desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Depois, Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E eu agora vim falar estas palavras ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois,
ao rei porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim como a meu filho, o filho da minha herança. Dizia mais a tua serva: siga agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isso, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito nenhum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e põe-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo e pertencia a Joabe. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que te enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinha Gesur, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei o beijou a Absalão. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também, nós estamos indo no livro de Salmos, fomos salmodiar o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor nos Salmos, e quero louvar e engrandecer a Deus também pela leitura de Salmos.
a qual nós vamos adorar ao Senhor, 89,90. Amém? Glórias a Deus. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus, aleluia. Deixa eu voltar aqui, 89. Vamos ao versículo 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. O Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade em redor de ti. Vamos também ao versículo 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrastes a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos como o teu braço forte. Teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, o norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo sobre a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da tua força, e o teu favor será exaltado, o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei um eleito do povo. Achei Davi meu servo, como santo óleo ungir, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu o derrubarei, os seus inimigos perante a sua face, e farei os que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei, meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre. A minha aliança lhe será firme, e eu conservarei para sempre a sua semente e o seu trono com os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele
a minha benignidade, nem faltarei, aleluia, a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente dará para sempre, e o trono como o sol de mim será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel no céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubaste todos os meus muros, arruinaste as tuas fortificações, todos os que passam pelo caminho me despojam, e um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os servos se regozijassem também, e embotaste o fio da espada, e não o sustentaste na peleja, fizeste cessar a sua glória, e deleitaste por terra, ou melhor dizendo, deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriu-o de vergonha. Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre, arderá tua ira com fogo? Lembra-te de quando breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens? Que um homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que jurastes a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor, os teus inimigos, têm difamado, com o qual também difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém e amém. Amém. Vamos também ao livro de Tiago. No livro de Tiago, nós vamos estar lendo aí 3, 4 e 5. Amém? Ou melhor dizendo, de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, 4 e 5. Glórias a Deus. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, segundo o ganho, sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos seus cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecera a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericórdia e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcançasseis as bênçãos, porque quem quer amar a vida
e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou a espíritos em prisões, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, qual também, como uma verdade figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu e havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, às autoridades e potências. Glórias a Deus. Também quero convidar ao meu amado irmão, minha amada irmã, para nós estarmos indo no capítulo 4 de Tiago. Capítulo 4 de Tiago, não, de 1 Pedro. Estou com Tiago na cabeça. Ora, pois, Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregando o Evangelho também os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus em espírito, e já está próximo. Pois já está próximo no fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, com bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisas estranhas vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijeis e alegreis. Se pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sois recuperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus quanto a eles. E ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou como malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece com Cristo, não envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Capítulo 5 de 1 Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo, aleluia, ao rebanho. Glórias a Deus. 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhais, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, eles mesmos vos aperfeiçoe, confirme, frutifique e estabeleça. E ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa colheita em Babilônia vos salva. Deixa eu voltar aqui, o 3. A vossa colheita, colheita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que seja, Senhor Deus, um tempo, ó Pai, de entrega, um tempo, ó Pai, de socorro, um tempo, ó Pai, de nós estarmos aprendendo mais de Ti.
Assim, ó Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, vai de encontro aos teus filhos e filhas, ó Pai, dando, Senhor Deus, uma abençoada noite, Pai, de descanso. Opera, Senhor Deus, na vida de cada um, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, que sejamos, ó Pai, instrumentos usados nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fica com Deus.